Hoje a gente vai falar sobre NoFap, que é uma comunidade que surgiu na internet em 2011 e preza pela abdicação da masturbação e da pornografia. E os praticantes e a comunidade do NoFap dizem que isso vai trazer os mais diversos benefícios na tua vida, que a tua vida vai mudar da água pro vinho, basicamente. Tu vai ter mais motivação, mais autoestima, mais libido, vai se sentir mais sedutor, mais sedutora. E algumas dessas coisas têm sentido, mas eu acho que se superestima esses benefícios. A não ser que tu passe 2 horas por dia se masturbando, eu não acredito que a masturbação vai ser completamente um problema. Mas para não compartilhar só a minha opinião e experiência pessoal, eu trouxe aqui uma pessoa qualificada para falar, minha amiga e terapeuta Daiane Croda, psicóloga, entre as suas especializações, a de terapeuta sexual. Então, Daiane, começando assim, eu queria que tu esclarecesse alguns conceitos sobre o NoFap. O que tu acha de tudo isso? Olha, eu concordo contigo que estamos fazendo uma grande distorção, né, a respeito do que é prejudicial ou não. Acho que claro que a nossa visão dicotômica de bom e ruim, né, em qual estamos viciados, acaba fazendo com que a gente tente categorizar, né, a masturbação como bom ou ruim. Sim. E acho que esse é um raciocínio que a gente precisa evoluir e em vez de pensar de bom e ruim, a gente poder pensar a serviço de que está essa masturbação. Então existem contextos nos quais a masturbação não é algo ruim, pode ser algo bom também. Sem dúvida, a masturbação é um recurso de autoconhecimento, né, de capacidade de conexão com o próprio corpo, de capacidade de interação com as suas fantasias, com o que excita, com o que produz um contexto, um ambiente sexual adequado. E isso é muito benéfico. Né? Sem isso fica bem difícil construir. Tanto que a sexualidade masculina acaba sendo, né, um pouco mais explorada justamente pela permissão que os meninos têm para explorar mais o corpo. Com menos culpa. E com menos culpa e com menos julgamentos, né, morais a respeito, né, de sexualidade. E até com uma expectativa, né, por parte dos pais, da família, de que o menino se descubra viril, né, como homem. E os meninos fazem mais uso de masturbação na pré-adolescência e adolescência. E isso é um ganho para a sexualidade masculina. Por conseguirem conhecer o seu próprio corpo, por terem a capacidade, né, de dessensibilização peniana, que é fundamental. Muitos casos que eu atendo de ejaculação precoce tem a ver com uma dessensibilização, né, peniana mal feita na adolescência. Meninos que não exploraram. Ou uma masturbação voltada para um senso de urgência. Aquele menino que sempre se masturba com pressa, com medo que alguém vai chegar e acaba juntando uma culpa, associa e essa associação faz com que ele desenvolva muitas vezes uma ejaculação precoce, que é, começou o intercurso, tem um comando mental de ejacular. Então a masturbação na pré-adolescência e na adolescência ela é fundamental para meninos e para meninas. Para os meninos, por uma questão muito específica de dessensibilização peniana, né, dessa capacidade de poder tirar um pouco a sensibilidade do pênis, poder perceber as reações pré-ejaculatórias, né, dizer o que eu sinto um pouco antes de ejacular, que eu preciso criar uma distração ou uma diminuição de ritmo para conseguir manter o intercurso. E essa é uma aprendizagem fundamental. É autoconhecimento, então. Total. Mas eu vejo que tem assim uma ideia de autoconhecimento e uma de escapismo nessa questão da masturbação, e a gente confunde muito masturbação e pornografia, a gente põe tudo na mesma caixa, e que nem a gente estava falando antes, a pornografia ela traz um prejuízo para o seu cérebro se consumida excessivamente e também para a forma como tu se relaciona tanto contigo mesmo quanto com o próximo. Existe uma diferença entre a masturbação com pornografia ou sem pornografia? Sem dúvida, a masturbação é uma experiência, né? E os estímulos que tu vai usar para ter essa experiência podem ser mais variáveis. Quando você fica extremamente dependente de um estímulo externo, né, que é a pornografia, num contexto adequado e num mercado que produz um produto pornográfico que é visado para essa cultura do imediato, enorme. Até uma brincadeira que a gente faz como terapeuta sexual, ninguém diz que assiste pornografia, mas é um dos mercados que mais cresce no mundo. Se você colocar lá sexo com abajur, tem vídeo. Sexo com não sei o que, tem vídeo. Todos os tipos de contextos sexuais acabam sendo com grávidas, com asiáticas, com, enfim, com animais, que tu imaginar tem. Então tem um consumo para ter um produto, precisa ter um consumo, né? Então, sem dúvida, ficar dependente, né, de um estímulo externo
E um estímulo que tem muitas variações, muitos estímulos associados e que vai gerar uma sobrecarga, né, no sentido da dopamina, Sim. de uma superestimulação, com certeza o uso progressivo disso vai fazer com que o sexo real, né, que tem um ritmo próprio, com um único parceiro, dentro de um contexto, possa ser visto como menos interessante. Então, agora tu tocou num ponto interessante, assim, essa parte dessa modificação, assim, cerebral que se tem com a pornografia, porque tanto o sexo quanto a alimentação são estímulos naturais que nos fazem liberar dopamina. E a gente usa isso que nem uma droga, a gente fica viciado, isso modifica a nossa estrutura cerebral. Mas assim, fora essa parte da teoria, na tua prática clínica, que eu acho que é o mais interessante, assim, tu nota que a pornografia afeta a parte sexual das pessoas e traz prejuízo nas suas relações sexuais? Não tanto por essa questão neuroquímica, Sim. né? Mas principalmente pela ideia de sexualidade que ela acaba vendendo. A educação porn sexual. education. Até porque, primeiro, né, os homens reclamam que as mulheres se vinculam menos com a pornografia. Mas a pornografia ela é produzida num universo muito machista, né, com a mulher como objeto e com um sexo muito distante do que o feminino julga como prazeroso. Porque duas coisas eu percebo na clínica que afastam as mulheres da pornografia. A primeira é a questão da lógica, né? Acho que as mulheres vão concordar comigo que esses vídeos em que o entregador de pizza chega e em 5 minutos de interação eles já estão se agarrando e mais 2 minutos está tendo uma penetração, não é o tipo de sexo que a gente imagine como algo que seja prazeroso. Né? E um sexo também completamente voltado para o coito, para a penetração. Então são 5 minutos de preliminares e 20 minutos de britadeira. E de vários ângulos da região genital. Isso não é excitante para uma mulher. E pro homem ensina pra ele que aquilo é o correto e também a gente perde um pouco a capacidade de ajudar uma mulher no seu processo de ter prazer. E aí a gente acaba tendo essa ideia, né, de que as fases, né, do ciclo de resposta sexual são todas juntas. E não, a gente tem primeiro a parte do desejo, depois a excitação, que para os homens vai ser a ereção, para as mulheres a lubrificação, depois, né, um intercurso que vai gerar o orgasmo e aí a resolução de voltar ao estado anterior. E na pornografia esses estímulos estão todos, né, acoplados. Então, mal aconteceu o desejo, já tem uma excitação, já tem uma ereção, já tem uma penetração com um orgasmo em 2 minutos e isso não é real. E isso causa um malefício para a sexualidade do casal. Porque se o homem assistiu muita pornografia, teve uma educação sexual baseada na pornografia, ele vai acreditar que 2 ou 3 passadas de mão, um beijo, uma penetração é o suficiente. Quando para essa mulher o ritmo é outro. Ela vai precisar de mais carinho, de mais interação com esse parceiro, de uma exploração mais geral do corpo, né? Outras zonas erógenas, né? Seios, boca, nuca, o corpo como um todo, a fala, o olhar, a interação, para aí sim ter uma abertura para conseguir ter uma penetração com qualidade, com lubrificação, e que dessa penetração também vai levar um tempo para ter um orgasmo, isso se a mulher conseguir ter orgasmo com penetração, porque também algumas pesquisas apontam que 70% das mulheres não atingem o orgasmo durante a penetração. A gente pode falar disso no outro vídeo, que esse tema é bem interessante, os tipos de orgasmo feminino, mas pensando assim na questão mais essa parte de experienciar orgasmos, a capacidade de ter prazer na relação sexual, parece que a pornografia pode afetar um pouco isso. Tu vê também uma outra parte assim de muita ansiedade em relação à performance, disfunção erétil no homem, assim como incapacidade de ter orgasmo na mulher. Tu vê essa relação assim na prática? Entre pornografia e isso? É perceptível, até porque se tem toda essa questão da indústria que vai procurar um ator que tem um pênis de um tamanho muito fora da média, que vai ter um desempenho de transar por muito tempo, de manter uma ereção por muito tempo, né, e que vai experienciar, né, vai despertar o prazer daquela mulher quase que instantaneamente. A gente vai ficar pensando, cara, eu não consigo fazer isso, isso vai te trazer uma insegurança. E muitas vezes pode gerar uma disfunção erétil, principalmente porque se o cara
estiver ansioso antes da interação sexual, ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade para do desejo passar pra excitação. Ele tá com vontade, mas se ele estiver ansioso, a ereção vai demorar um pouquinho. E muitas vezes não, eu já deveria estar com uma ereção. Quando eu vejo no filme, o cara chega, já pega a mulher, já tem uma ereção em segundos. E essa cobrança pode ser a porta de entrada para uma disfunção erétil. Então, um ponto interessante é a gente entender que o sexo da pornografia, o sexo que a gente o lugar onde a gente aprende sobre sexo acaba sendo com a pornografia. E esse sexo é um sexo idealizado que não condiz com o que um sexo real pode ser. E para as mulheres também, né, o tipo de atriz que acaba fazendo parte desse mundo é um corpo físico muito distante, muitas vezes, da realidade daquela mulher. Uma ideia que sim, que pro cara ter uma excitação é porque a mulher tem peitos avantajados, um quadril grande, uma cintura fina, não tem celulite, não tem, enfim, nenhuma imperfeição, e que tá ávida por sexo o tempo inteiro e que vai ter prazer muito imediato. Quando a mulher também olha pra isso e se sente muito distante, ela também vai entrar pro sexo com uma autoestima abatida, com essa ideia também. Muitas vezes, quando o homem propõe trazer a pornografia pra dentro do jogo sexual, vamos assistir um vídeo, em vez da mulher curtir aquele momento, ela fica se comparando ou imaginando que o parceiro não vai ter, tá precisando desse estímulo pra se excitar, que ela não é suficiente. E aí a infinidade de interpretações dessas questões, né, de interpretações erradas, muitas vezes, faz com que, em vez disso ser um aditivo que acrescente na sexualidade, isso seja algo que atrapalha o casal. Então, sem dúvida, a gente tem que ter critérios. A pornografia como uma ideia, né, para trazer um estímulo novo, ou uma rota para poder entrar em contato com situações que você não tem o objetivo de trazer para a tua vida prática. Por exemplo, algumas mulheres ou homens vão assistir cenas de sexo grupal, ou com a interação de alguém do mesmo sexo, que não necessariamente tem uma abertura para vivenciar isso na sua vida, e que quer dar uma espiada, e isso é excitante, e isso pode ser um recurso minêmico para numa hora em que queira se excitar, mesmo com o parceiro, possa que não usar. Seja uma obsessão, assim. Se isso for opcional, se isso for algo que acrescente e que possa ser visto com crítica, ele não tem problema algum. Mesmo a masturbação, seja ela com ou sem pornografia, quando ela tá dentro do contexto da vida da pessoa, né, que ela não ocupa um lugar que atrapalhe, que ela esteja a serviço, né, de uma sexualidade saudável ou de parceiros que não têm o mesmo ritmo sexual, quer dizer, o homem tem mais desejo, a mulher menos, ou o contrário, que usa a masturbação, por exemplo, para não usar uma infidelidade, né, ou que usa isso instrumentalmente, né, para se sentir melhor, para ficar menos tenso diante de uma situação, para passar dor de cabeça, seja pro que for, se tem um uso utilitário ilimitado, é como qualquer outro recurso. Quem nunca comeu um chocolate para se sentir melhor naquele dia ou para ter mais energia? Não acaba sendo tão diferente. Nosso juízo moral acaba colocando isso. Agora, quando isso tá gerando uma ansiedade ou isso antecede alguns processos, né, mais num quadro quase como um vício ou bem como um vício, em que eu fico ansioso se isso não acontece, eu tenho uma abstinência, né, com aumento de ansiedade ou com insatisfação se eu não me masturbo naquele determinado horário, não consigo ter uma atividade sem masturbação, fujo das minhas responsabilidades para passar um tempo com isso. Aí sim a gente vai ter que pensar, como qualquer outro sintoma, a serviço de que isso tá. E de fuga, inclusive, para avaliar como é que estão as outras áreas de prazer, né, no relacionamento, na vida da pessoa, se ela não tá usando a sexualidade como única fonte de prazer. Então, e é isso também. Para uma pessoa assim que esteja assistindo o vídeo agora, se ela tiver qualquer uma dessas questões de uma urgência para se masturbar, de uma necessidade que ela não consegue controlar, ou de deixar de lado outras coisas da vida dela pra estar se masturbando, pra estar assistindo pornografia, então essa pessoa ela tem que procurar uma terapia, tem que procurar uma ajuda, ou tem que dar um tempo até aderir a um grupo como um NoFap pra um momento assim. Pode ser bom pra pessoa começar a valorizar outras coisas na sua vida, e sim, essa pessoa vai ter um grande impacto. Mas assim, pontuando, parece que os prejuízos todos que a comunidade NoFap falam, eles até usam muita neurociência, eles estão mais relacionados com essa questão do uso excessivo de pornografia. Mas a masturbação, acho que é importante a gente deixar claro que existe essa distinção entre uma masturbação de autoconhecimento e uma masturbação nessa lógica mercadológica que quer te deixar viciado naquele contexto e consumindo. Então, como que as pessoas podem fazer para migrar para um hábito mais saudável de masturbação, para ter mais essa masturbação de
autoconhecimento na sua vida, ao invés dessa coisa nociva e que realmente prejudica. Essa ideia do NoFap de olhar para a sexualidade com mais responsabilidade, né, vendo ela como um recurso que deva ser usado, né, com cuidado, ela é maravilhosa. Acho que ela vem para combater essa indústria de consumo e essa nossa questão do prazer imediato e irresponsável, muitas vezes. A masturbação que vai agregar a sexualidade é aquela que estimula a fantasia, que estimula a tua vinculação com uma sexualidade saudável, com o desejo de colocar isso dentro da tua vivência, né, com uma percepção do próprio corpo, capacidade de estar presente. E aí eu acho importante fazer uma distinção, que às vezes a gente acredita que masturbação é coisa de adolescente ou de quem não tem um parceiro para transar. E eu costumo dizer no consultório, quando principalmente as mulheres chegam muito chateadas quando descobrem, né, que seus parceiros estavam se masturbando em algum determinado momento, que não, que treino é treino, jogo é jogo. Muitas vezes a masturbação ela tá a serviço de dar vazão para uma fantasia, de poder explorar melhor o próprio corpo, de usar a sexualidade no momento que você não vai ter acesso ou que você precisa desse momento bem individual para poder se focar na tua sensação e não no prazer do outro. E isso é saudável dentro dos relacionamentos. E a gente precisa combater essa cultura de que quem está se masturbando é porque não está satisfeito com a sexualidade. Não tem nada a ver. A masturbação pode estar a serviço de você viver de uma forma individual, né, e com responsabilidade, autoconhecimento a tua sexualidade. E isso melhorar a relação com o parceiro quando você percebe novas zonas eróticas, percebe outras formas de se estimular, pode propor uma fantasia que imaginou na masturbação para ser colocada em prática como casal. Então isso é benéfico. Autoexploração, interessante isso. Ver a masturbação como uma exploração de si próprio e não como uma droga que te consome, que tu precisa se entregar para aquilo. Como tudo é a dose. Qual é a quantidade? E isso a gente tem que ter cuidado também, porque aí vamos dizer assim, não, é 2 vezes por semana, é uma vez no dia. Não tem parâmetro. É de uma forma que isso não atrapalhe o rendimento da tua vida, não interfira na qualidade, né, de vida e de sexualidade como um casal, e que possa ser incluído como um outro recurso, como mais um recurso da sexualidade. Então acho que a gente não pode demonizar a masturbação. Ela realmente vai tirar ela completamente da vida, vai ser para alguém que esteja num padrão de vício. Que esteja assim, realmente com problemas, sendo prejudicado por isso. Mas ela, usada como responsabilidade, como recurso pro corpo, pra sexualidade individual e do casal, né? E como um terreno de fantasia, de exercício. Inclusive com as mulheres, uma das coisas que eu mais estimulo em terapia sexual quando, né, a questão que faz buscar a terapia que é a número 1, que é a ausência de desejo, pensar em sexo, poder se excitar em algum momento. Dar um espaço pra sexualidade durante o dia. Mesmo que isso não gere uma masturbação, é como se você fosse ativando a zona da sexualidade no cérebro durante o dia para poder ter uma sexualidade mais saudável à noite. Então isso é recursivo para as mulheres, isso é instrumentalizador para uma sexualidade mais saudável. E aí poder se apoiar de repente numa má interpretação de uma teoria como essa vai estar nos tirando um recurso maravilhoso para a sexualidade saudável. Essa questão, principalmente essa questão da demonização da masturbação, que eu acho que é algo que o NoFap faz de maneira meio exagerada, porque algumas pessoas que buscam a comunidade têm essa necessidade. Se tu se masturba 3 vezes por dia, sim, tu provavelmente tem um problema com a masturbação, mas existe até evidência de que se masturbar algumas vezes na semana, que nem tu falou, não tem um número certo, tem diversos benefícios para o corpo, desde, eu já vi alguma coisa sobre reduzir câncer de próstata, aumentar o óxido nítrico, a vascularização dos genitais, a motilidade espermática. Então, existem benefícios da masturbação. A gente não pode simplesmente demonizar e ver como algo errado. Sim, algumas pessoas vão ter problema, mas que nem tu falou, é que nem a dose. Algumas pessoas têm problema com comida, elas comem demais e elas têm doença por isso. Mas se você não comer também, não é a opção mais saudável para ti, tu tem que se alimentar eventualmente. Então, acho que é isso que a gente queria pontuar mais, né? Algumas coisas, alguns conceitos básicos sobre NoFap, sobre pornografia, sobre masturbação. Obrigado por compartilhar tudo isso. E eu queria saber, assim, se o pessoal que está vendo aqui quiser entrar mais em contato contigo, com o teu trabalho, com as coisas que tu faz. Eu sei que você está fazendo alguns vídeos no Instagram também, compartilhando sobre temas, assim, da sexualidade. Onde que eles podem te encontrar?
ou me encontrar no Instagram, né, como Daiane Croda Psicosex. Nas redes sociais demais como Facebook, também na página da Daiane Croda Machado. E sim, essa ideia de psicoeducação é algo que tem feito parte da minha caminhada. Eu tenho muita paixão pelo tema da sexualidade, da psicoeducação e sexualidade, e poder conversar sobre sexualidade pós-maternidade, sobre as questões de conhecimento do corpo e relacionamento e comunicação sexual, negociação sexual, é algo que realmente tem me motivado, né, a começar a me ensaiar nesse mundo aí dos vídeos. Legal. E com certeza poder difundir isso para o maior número de pessoas, para que a gente possa primar por saúde e por saúde sexual. Eu vou botar o link aqui embaixo, os links não, os nomes das suas páginas do Instagram, para quem quiser clicar ali e seguir, né, dar uma olhada, vale a pena dar uma olhada. E é isso aí, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele curtir para nos apoiar, compartilha com alguém que possa ser ajudado por esse material e até a próxima!